Estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Como eu costumo brincar, doutora Daniela, aqui quando eu comecei, me disseram que não podia nos podcasts se referir ao dia, a que momento do dia estamos. Então não podia falar bom dia, boa tarde, porque, enfim, as pessoas escutam a qualquer hora, né? Então eu dei uma invertida. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e ainda tento ser mais democrático, porque eu escuto muito podcast e costumo correr meio na madrugada, umas 5 e pouco da manhã, e escuto muito podcast. Também dou uma boa madrugada aqui para quem, assim como eu, escuta podcast nesse horário um pouco atípico aí, mas tem bastante gente, viu, que eu vejo aí pela rua, então deve ter bastante gente que escuta esse horário também. Estamos aqui hoje com a doutora Daniela Libório, mestre, doutora, professora, super especialista em direito ambiental e direito do Urbanístico. urbanístico, Isso. né? Enfim, é que a gente às vezes desvincula, né? E ambos eles Se têm interconectam, toda né. essa conexão. Ah, É diretora da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Doutora Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leonardo. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, porque eu sou uma associada da ASP há 36 anos ininterruptos. A minha carteira de associada é de 1989. Então é um motivo de muita alegria estar aqui hoje com vocês. Muito bom, seja muito bem-vindo e agradeço aqui a sua presença. Eu vou, obviamente, a gente até falou direito ambiental, direito urbanístico, vou começar com uma brincadeira. Como é que a senhora está vendo essa questão dos preços na COP? Que ela mistura as duas coisas, né? Porque se a gente pensar, de um lado, é esse super evento ambiental, né? Relacionado ao meio ambiente, e por outro lado, essa escalada de preços, enfim, a gente tem muito relacionado também a questões urbanísticas aqui pelas peculiaridades ali do local. E eu já até estava ouvindo algo um pouco mais, ouvindo um podcast, era o assunto da Natuza, que eles estavam tratando disso e falavam que isso é muito um reflexo até da forma que se sempre tratou a Amazônia de forma extrativista. E aqui era mais uma vez olhando a cidade como uma fonte de renda e não se utilizou, por exemplo, um evento como esse para se trazer ganhos de longo prazo para a cidade, melhorando a infraestrutura. Então, eles faziam um paralelo. Eu achei muito interessante essa visão a visão extrativista da Amazônia espelhada na visão extrativista da cidade, simplesmente como um local de lucro. Como a senhora vê isso assim? Bom, o fato da COP ser em Belém, tem muitas leituras e recortes possíveis, não é? Uma delas que é, nós sabemos que ali existe entre 50% a 60% de moradias precárias. Então, é um município constituído de moradias precárias, essencialmente. Sediar um evento que tem entre 40.000 e 50.000 pessoas, classicamente, é assumir uma responsabilidade por uma situação que a cidade já teria dificuldades por si só. E aí outras camadas foram surgindo, que são os efeitos especulativos de um encontro como este, e que se desvia o cenário principal, como você está trazendo, que é olhar para a Amazônia como um todo e as belezas não só naturais como culturais, tradicionais que nós temos. Então, o que para mim ali ficou de falta desse gancho, é desde que o Brasil se colocou como um país para sediar uma COP, ainda mais em território amazônico, teria sido já um planejamento estratégico e pactuado entre a iniciativa privada, o terceiro setor, ou seja, primeiro, segundo e terceiro setor, desde o início, estruturar um planejamento estratégico para a COP. E isto não aconteceu. E eu acho que agora nós estamos colhendo um gosto amargo e muito ansioso, não é, de uma série de reações, inclusive internacionais, para essa situação que acaba capilarizando justamente, então talvez reforçando essa leitura tendenciosa, né, de que a Amazônia é para extrativismo, porque nós não somos efetivamente parceiros estratégicos no debate econômico do assunto. Então, eu acho que nós estamos num momento muito delicado da pré-COP. Exato, né, mas talvez seja até isso, né, por a gente ver esse um momento aí que nós estamos vendo o equívoco, né, e de certa maneira esse problema aparecendo, seja um momento da gente também perceber para refletir sobre todos esses outros pontos que a senhora está colocando, né, que acho que a gente vê tanto o lado
do meio ambiente, né, a Amazônia em si, e como esse desenvolvimento urbanístico, e aí não limitado a Belém, né? Não. Acho que é a cara do Brasil isso, né? A gente vive em cidades que, vamos falar da nossa aqui, São Paulo, né? Onde estamos aqui, que você tem bairros que são paralelos, vamos dizer, ou são de qualidade, às vezes até superior em qualquer super metrópole aqui, europeia ou dos Estados Unidos, da Ásia, e por outro lado, anda 15 quilômetros, a gente não tem esgoto. Nós temos vários índices já e marcações que são feitas por institutos, e universidades que demonstram que, por exemplo, num ambiente como São Paulo, uma diferença que chega às vezes de 15 a 30 anos de diferença de expectativa de vida, a depender na região da cidade onde está. E os fatores que se cruzam para isso são saneamento e violência. Basicamente, em razão da vulnerabilidade econômica e cultural que existe nesses lugares. Então, isso faz-se muito levantamento em São Paulo por causa das universidades, mas em Belém não é diferente. Se você for pegar provavelmente a região com maior qualidade de vida e que tem um PIB, como você traz aí de países europeus, mas por outro lado nós estamos nos piores índices de IDH na mesma cidade. E esta é uma realidade naquela situação em que a COP vai estar, né. Então 2 navios transatlânticos contratados para poder ter as melhores cabines, mas digo mais, não é só uma questão de estar alocado em transatlântico, há um problema gravíssimo de saneamento. E como é que vai ser o fornecimento de água e a gestão de resíduos e efluentes durante aquelas 10 dias que a cidade vai viver intensamente? Então isso só, transparece problemas estruturais que o Brasil ainda não consegue enfrentar. Nós temos as belezas naturais, nós temos nossos biomas, nós temos culturas tradicionais maravilhosas, mas o Estado ainda não conseguiu montar planejamentos estratégicos para as áreas de infraestrutura e de energia do país. Exatamente, até esse ponto que eu comecei, a senhora tocou, que é o saneamento, né? Uhum. Que até quando a gente fala saneamento básico, é É, algo básico, é algo é básico. algo básico. E tem aquela, eh, tem, vamos dizer assim, aquele dito, né, que não se faz esgoto porque não se faz rede de esgoto, não se investe em saneamento básico porque não é visível, né, então não dá voto, né, tem essa algo posto. Pergunto para a senhora, isso, a senhora acha que isso é uma verdade, que é de um ponto de vista simplesmente de, ah, visão política curto-prazista, ou realmente nos falta aí algo mais estratégico, algo que se pensar o Estado de uma forma diferente, ah, ou é uma combinação dos dois fatores aqui? Porque justamente a gente vê crescimento de várias formas e passa ano, isso desde que eu tenho 46 anos, desde que eu sou criança, a gente fala desse problema, né? Começou a haver grandes enfrentamentos pelo Estado em novas modelagens de saneamento desde 2007, né. Realmente de forma a trazer nas concessões feitas em novas modelagens e PPPs, enfim, em várias revisões de como trazer o capital privado para dentro dessa estrutura de fornecimento de serviço público. Então, essa aproximação ela já conseguiu acontecer. O que acontece é que nós temos o princípio da universalização do saneamento. Então significa que o concessionado, a hora que ele vai fazer os investimentos, vai fazer o planejamento e execução, ele quer fazer onde vá para aquele usuário que vai dar muito menos problema e que vai pagar a tarifa que ele quer. Então significa, mais uma vez, no urbano consolidado, no público que, na verdade, já tem acesso ao saneamento e ele tem ali a sua manutenção. Agora, nas regiões periféricas, nas regiões mais precarizadas, onde o investimento precisa efetivamente ser feito, com tarifas sociais ou com tarifas subsidiadas, ainda é um grande problema, né, porque nós temos uma desordenação de ocupação de território, o poder público não faz por, conseguir controlar essas ocupações, e o concessionado não quer fazer o seu investimento. Então tem um nó que precisa ainda ser avançado. Então o poder público já assumiu o que precisa fazer, ele já faz as concessões, já faz aportes públicos e privados de grande monta, mas esse nó com relação às áreas precarizadas e tarifas sociais e subsidiadas, a gente ainda não conseguiu enfrentar. Aí tem, e acho que aí casa
com esse ponto que a senhora comentou, que acho que é um ponto importante também de se pensar quando falamos nessa tentativa de organização da ocupação, né? Esses locais onde a gente tem ocupação irregular, né? E infelizmente de pessoas de pouca capacidade econômica, né? Menos favorecidas. Então a gente viu agora recentemente estava o tema da cidade de Pantanal, né? A gente tem áreas de manancial. Eh, Como é que a gente consegue, porque invariavelmente, assim, nós vimos muitas falhas nisso, as próprias pessoas não querem, muitas vezes os moradores, mesmo estando naquela situação tão precarizada, não topam as alternativas fornecidas pelo Estado, às vezes de mudança de local, é algo que muitas vezes é difícil compreender. Mas como a senhora, vê isso e talvez quais seriam essas alternativas? Porque o que a gente vê, por exemplo, em caso de mananciais, a gente vê um problema duplo, é a pessoa vivendo num lugar que não é bom para ela e, por outro lado, também a questão da contaminação, do manancial, né, a gente vê um duplo problema para a sociedade aqui, né. Bom, sem dúvida, Leonardo, é um problema bastante complexo, mas eu preciso restaurar uma premissa. Ah, Historicamente, o Brasil tem irregularidade fundiária Sim. por todas as classes sociais. Então, Uhum. aí as grilagens que acontecem até hoje. Claro, claro. E nos mananciais, nós temos as áreas de mansões. Ah, sim. É. Então, assim, então as áreas ambientalmente protegidas, elas também são ocupadas irregularmente por aqueles que poderiam acessar áreas pagando e regularizando, mas que acham que por meio de outros contornos conseguem estar nesses lugares. Eh, então essa é uma premissa importante de enfrentamento. Por outro lado, a população de baixa renda com vulnerabilidade econômica não consegue acesso às suas áreas legalizadas, porque elas são muito caras. Então elas precisam da tutela do poder público. As áreas que foram sobrando dentro do urbano consolidado foram as áreas ambientais porque não estavam ocupadas, que foram margens de rios, de córregos. Aqui em regiões metropolitanas a gente vê ocupação em rotatórias, embaixo de viadutos, que não estão ocupados pela sociedade de forma geral. Quando o poder público vai fazer o enfrentamento e fazer a regularização com essa população, às vezes a contrapartida oferecida para essa comunidade sair, elas são muito precárias. Então, assim, como é que você fala num aluguel social de R$ 400, R$ 700? Como é que você pega ali um núcleo de comunidade que está junto há 10, 20, às vezes 30 anos e fala cada um vai para um canto? É fazer um desrespeito, porque o que resta para essa comunidade é a relação, como a gente estava falando, de associativismo, é a rede de apoio que eles têm ali. Então, eu acho assim, esses graus de compreensão, eles já existem. E nós temos uma legislação que foi avançando ao longo das 2 últimas décadas, culmina com a REURB, em 2017, que propõe regularização fundiária para, inclusive, não só os vulneráveis, mas para aqueles que não precisam da tutela do Estado. Então já existe um marco normativo há 8 anos que chama REURB-E, que é especial para aqueles que têm recursos econômicos e para aqueles que não têm, que é a REURB-S social. E isso já está se espraiando pelo Brasil inteiro. As metodologias, elas são complexas, mas nós já temos profissionais, em todos os países, os tribunais de justiça, as corregedorias, os notários, a advocacia tem se envolvido. Então, nós estamos num processo de construção de regularização fundiária nesse país. E é claro que a gente não muda uma história de 500 anos em 5 anos, mas é um processo que já se iniciou e eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente está construindo um bom caminho. Esse é até um ponto, pegando essa questão do otimismo, eu ia até fazer essa colocação. Eh, Me parece, assim, pelo que novamente não sou especialista, mas que nós temos, e até pegando um pouco o que a senhora está falando aqui dessa questão específica da parte fundiária, de regularização, que tanto no direito ambiental, assim, de uma forma mais ampla, e quanto aqui nessa específica que nós estamos falando, me parece que a gente tem um arsenal legislativo já bem estabelecido, né? O Brasil veio desenvolvendo um arcabouço legal, ah, bom, né? Inclusive em questões, de proteção, sanção, muito, vamos dizer assim, acho que é um dos mais evoluídos do mundo, né? Assim, então a gente, vamos dizer, do ponto de vista legal, institucional, a gente está bem
armado, né, a questão é mais, acho que hoje, de políticas públicas e de efetiva implantação, talvez, né? Nós temos um arcabouço normativo bastante robusto, mas a vigília ela está aí a toda, né. Então veja que até amanhã o presidente Lula vai sancionar ou não a questão do desmonte sobre o licenciamento Sim, ambiental. é. Então a vigília ela tem que ser permanente. Não sei o que vai acontecer amanhã. Acredito que vai ter alguns vetos, mas não sei se vai haver um veto generalizado. Mas com relação ao arcabouço normativo, desde a da nova Constituição de 88, né, a nova porque é a nossa última, então enfim, foram surgindo leis e o que eu acho muito importante e muito saudável no processo que foi acontecendo foi, junto com o Estatuto da Cidade, que é de 2001 e que traz a normativa das diretrizes gerais para todos os municípios em planejamento urbano, com mais de 30 instrumentos inéditos, inclusive vários deles, assim, riquíssimos, hã, que sai do zoneamento, lei de e desapropriação. Então cria uma TDC, uma transferência de direito de construir, uma outorga onerosa, uma operação urbana consorciada. Tudo isso surgiu depois com demarcação urbanística. Então instrumentos muito requintados, muito interessantes. Ao lado disso, um novo Código Civil, que casa e fala junto com função social da propriedade, que coloca ali dentro da propriedade na visão civilista correta, né, de direito privado, mas lendo junto. Depois, quando vem uma lei de desastres, quando vem uma revisão da legislação ambiental, todas elas trazendo juntas. Quando eu falo da lei da REURB, a 13465 de 2017, ela traz tudo isso junto. Ela traz o direito à propriedade, mas com um olhar ambiental, com diagnóstico de risco, como é que faz. São instrumentos muito complexos, mas muito alinhados nos cenários público e privado. Que eu acho que essa é uma dinâmica que a gente tem muito complexa no país, que parece um país meio bipolar. Todo mundo do direito público tem razão, todo mundo do direito privado tem razão, e todo mundo fica lá só, né, estressando e puxando o nó. Então, assim, eu acho que essa área urbanístico-ambiental, ela traz numa lei como uma REURB, um entrosamento de situações, dentro do arcabouço, inclusive constitucional, muito valioso. Mas a vigília, ela é permanente, porque, por exemplo, o lado do direito privado fala: "Não, avançamos demais, isto é temerário, não podemos chegar ali". E o público, para quem é para o lado mais radical, fala: "Não, liberamos demais, É, não podemos". Então, essa assim, sentar à combinação. volta de uma É, mesa é fundamental para qualquer país é. civilizado, né. E esse é Então o grande, vamos dizer assim, até para a gente pensar para frente, né, obviamente todo mundo falando em urbanização e meio ambiente, já temos de certa maneira, há um consenso que temos um problema, que precisamos resolver do ponto de vista ambiental, no mundo. Mas, não adianta como a gente esticar por um lado para dizer: "Chega, trava, para tudo então, todo mundo fica em casa, desliga a luz e para de andar de carro", que não funciona, principalmente quando a gente pensa que aí até numa forma pragmática de pensar, a gente tem países que estão em desenvolvimento. Nós temos uma camada enorme de população que mal teve acesso à proteína, né, então vamos privar essas pessoas do que os outros tiveram? É complicado fazer esse balanço, né, tipo, estamos enfrentando isso até aqui no Brasil naquela questão da exploração da bacia amazônica, né, do é, petróleo. é. É um balanço, é o eterno balanço dessas questões, né. Mas mais uma vez eu falo da função de Estado. Cadê o planejamento estratégico energético do país? Então, essa semana sai aí mais uma notícia de empresas do segmento de energias, renováveis com graves problemas judiciais, né. Então, por quê? Porque simplesmente se libera a mercado sem um planejamento estratégico do governo enquanto função de Estado. Eu não estou falando controle da economia, o que estou falando é um planejamento estratégico, é sentar com, não é, todo o segmento econômico e de investimentos e de ações e falar: "Olha, nós precisamos de produzir tanto, não é, e podemos pulverizar desta forma", são os alinhamentos. Então fica cada um fazendo a sua iniciativa
E nós já temos excesso de produção de energia em alguns lugares, o que é um absurdo. E, ao mesmo tempo, a precarização de outros lugares, né. Então, mais uma vez, eu entendo o Estado no nosso país como função, como um Estado gestor. E ele precisa assumir isso nos 3 graus, município, Estado e União. Assumir o seu polo gestor, independente de ter ou não aquilo trazido para uma concessão, não é, num contrato de execução com a iniciativa privada, ele não pode abrir mão de ser gestor, porque ele tem olhar, macro do que está acontecendo. Ele tem índices e dados que aquele contratado não sabe. É, ele é a estratégia tem que ser do Estado, Tem né. que ser do E a Estado, gente põe né. os movimentos táticos para a iniciativa privada, se for o caso, ou para o Então, Estado, ou assim, para a nós forma que ele pensar. precisamos da bacia amazônica? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida de maneira transparente. Nós queremos ou nós precisamos? Eu, Daniela, não sei dizer, porque as coisas não foram abertas nessa conversa. Elas já chegaram conversando de forma crítica e tensionada. Mas, assim, qual é nós precisamos, na verdade, reservar para este momento, desta maneira. Eu não estou falando ignorar. O que eu estou falando é trazer esta conversa para o ambiente em que isso significa capital não só político, mas capital nacional. Exato, quando você fala de o precisamos é bem interessante, né, porque se a gente vive uma fase de transição energética que se vier, não sabe, ninguém aqui sabe exatamente o prazo, mas vamos dizer assim, se vier uma diminuição do consumo de petróleo, que seria a ideia, um consenso mais ou menos que existe com a eletrificação de veículos. E por outro lado, a gente cada vez mais a nossa produção aqui de pré-sal aumentando, né? Teve até recente descoberta ah, da maior, acho que de uma das empresas estrangeiras, acho que fizeram essa descoberta. É esse ponto, até que ponto precisamos, né? Acho que é interessante essa, e fora as outras matrizes energéticas que possuímos aqui para o consumo interno. Então é interessante essa visão, né? E precisa ser agora, até isso, né? É um pouco isso, Exatamente. né? Nós não usamos todas as coisas, nós, pessoas privadas, indivíduos, pessoas físicas, nós não usamos tudo que temos o tempo inteiro. Ah, eu tenho um casaco lindo, daí eu uso a joia tal, daí eu vou comer tudo que eu posso, e eu tenho uma garrafa de champanhe, eu vou fazer tudo isso agora. É, Você usa a garrafa de champanhe para aquele momento para celebrar, você usa a sua joia naquela festa que você vai estar querendo prestigiar, o casaco no dia de frio que você tem uma cerimônia, não é? E eu acho que os recursos que nós temos no país, eles não estão disponíveis o tempo inteiro para todas as coisas. Isso é planejamento estratégico. Agora nós temos o suficiente, vamos investir aqui, vamos fazer ali. E também não podemos virar as costas, e o país e o Estado não pode virar as costas para o estímulo que deu para os pequenos e médios empresários avançarem, por exemplo, com eólicas e solares. exato. Foi um Não boom, exato. pode, não pode. E o que significa isso, né? Então, assim, da mesma forma, vem com recursos hídricos, né? Nós vamos fazer reuso, nós podemos pegar águas de chuva. Se todo mundo pegar água de chuva, como é que faz para lençol freático? Você entende? Então as coisas elas vão escalonando para um não olhar estratégico, né, nas dimensões do país que nós temos. E para isso nós precisamos de pessoas, precisamos de técnicos que estejam junto ao Estado, precisamos fazer dados primários responsáveis permanentes, não é? E as universidades estão aí para nos auxiliar com isso. Então veja, eu acho que caminhos existem, mas a gente está sempre apagando o incêndio que está começando. Então não é que a gente não tenha que apagar o incêndio, mas nós precisamos ter o outro lado, De que é prevenção do incêndio, né? exatamente. Se eu quebrei o pé, eu preciso ir para o pronto-socorro fazer o gesso, mas isto não significa que eu vá desmarcar os meus compromissos, não significa que eu não vá olhar, por exemplo, que eu tenho uma prova para estudar, que eu tenho uma audiência para ir e tudo, percebe? Então eu tenho uma vida que continua, além de colocar gesso no meu pé. Eu não posso só colocar o gesso no pé e amanhã eu vejo o que eu faço. Não. Falando até na, a senhora tocou no tema rapidamente, mas também pensando nessa visão estratégica e legislação, essa nova lei do licenciamento ambiental proposta, né? Enfim, temos ela é somente, tem coisa boa, tem coisa ruim, onde a senhora vê o que tem de bom, que efetivamente é impossível de aceitar, retrocessos, como a gente lidar com isso? Eu acho, a opinião minha profissional é que essa legislação que está sendo encaminhada é uma bomba.
Por quê? Porque a discussão não está no bom lugar. Então, não é que a gente não deva aqui ou ali fazer ajustes, entendo a sociedade de forma dinâmica, e sim, a legislação, às vezes, ela fica ultrapassada, a gente precisa fazer ajustes. Não é o pressuposto. A questão é que, assim, e eu até escrevi já sobre isto, a nossa Constituição, ela tem 3 formas de olhar para o meio ambiente. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está olhando para a Constituição. E é dali que nós temos que sair. Então, quais são as 3 formas que a Constituição vê o ambiente? Ela vê o meio ambiente de forma econômica, então o meio ambiente está aí para o nosso uso econômico, e a própria Constituição traz seu exemplo máximo, que é a mineração. Se não tivesse o exemplo da mineração na Constituição, nós não poderíamos fazer mineração, porque é o exemplo máximo, porque ela degrada o meio ambiente. Então, aí o que que nós vamos pactuar? A mínima degradação, a recomposição, né, as mitigações e tudo mais. Então, tá lá, uso econômico do meio ambiente. O outro uso é o uso sustentável a benefício do ser humano, que é a sustentabilidade. Então eu preciso, construir a cidade, eu preciso impermeabilizar ou numa fazenda eu preciso fazer coisas, mas eu tenho que ter uma sustentabilidade, aí estão os índices para colocar o social, o ambiental e o econômico na mesma equação. E tem o uso o uso do meio ambiente para a proteção dele mesmo, são as proteções dos biomas, ou seja, eu preciso ter Mata Atlântica, eu preciso ter o Pampas, eu preciso ter a floresta amazônica, o cerrado, Somos então uns ali que e aí tem eu uma tenho a proteção da proteção. tal da É, plantinha, é isso. que vai para um lugar jocoso e pernicioso muito complicado, porque nós precisamos ter a nossa riqueza de biodiversidade e pra poder fazer o equilíbrio do todo. Esse Quando a eixo senhora fala da dessas plantinha, é aquelas especificidades, é que nem quando a gente quando vamos dizer, quem é extremista, não vou dizer antiambientalista, mas quando fala dos extremos de defesa do meio ambiente, às vezes você pega o argumento: "Não, aqueles casos que é o caranguejinho que passa ali no lugar e a gente não pode não, mas fazer o que nada", é algo. significa aquele Pois é, é caranguejinho? que isso é colocar de uma forma pejorativa, É como a pejo senhora falou. É, totalmente. é. Então, assim, o que que é esse caranguejinho que só tem nessa região? Ou espera lá, por que que ele só tem nessa região? Qual é a função dele nesse ambiente? Entendeu? Vamos entender, sabe, é a gente usar um pouco da inteligência do ser humano, dos estudos, falar: "Meu, natureza não faz coisa desnecessária". É esse o pressuposto. Não existe nada na natureza que seja desnecessário. A gente precisa entender esse sistema. Nós podemos só tê-lo ali como de forma exemplificada, né, ou não. Então, como é que vamos lidar com esta situação? E a biodiversidade e veja, a cada dia a ciência tem mostrado que a plantinha tal ou o bichinho tal restaura a água de um jeito não sei das quantas, que limpa o ar de não sei do São as quê, interações que aí. tem um elemento do remédio É. que cura não sei quantas mil coisas. Então, muita arrogância do ser humano achar que já chegou num ponto, dizer que aquele caranguejinho é desnecessário. Meu Deus do céu, eu não posso fazer um pier porque eu tenho um caranguejinho aqui? Opa, espera lá. O seu pier precisa ser neste lugar? É fundamental que ele seja desta forma? É isto que eu acho que a gente tem que se atrever a perguntar. Isso que é negociação. Tá, você pode fazer um pier, liberdade econômica, nós precisamos de um pier, precisa ser nesse lugar e desta forma. É aí que essa conversa tem que acontecer. Esse projeto de lei fala que a o a empresário, não é, aquele que vai executar uma atividade econômica, ele que vai declarar tudo. "Ah, eu quero fazer assim, assim, assado, estou declarando que assim está, assim, assim, assado, eu não preciso fazer mais nada". Não pode ter uma autodeclaração, entendeu? Não pode haver dessa forma. Dispensar o licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental e temos que conversar várias coisas sobre licenciamento ambiental, ele vai localizar qual é o bem ambiental que tem que ser protegido. Nessa escala que eu comentei, que é essa tríade. O que que é o uso econômico, o que que é a sustentabilidade, o que que é a proteção específica do próprio ambiente. Existe, localiza qual é o bem ambiental. Então, na sua ação, como é que você vai proteger esse bem ambiental? É sobre isso, não é sobre a atividade econômica. É a proteção ambiental. Não é interferência na atividade econômica, percebe? É, mal comparando, é como a gente falar em tombamento nas cidades, né, que você precisa, né, fazer certo, né, mas eu acho que aqui a gente aqui na cidade de São Paulo, acho que é bem
passível de discussão, mas a gente pega, por exemplo, os exemplos de civilizações antigas, né, na Europa, que encontra, né, cava um pouquinho, encontra e se dá um jeito de seguir e preservar. A gente vê prédios, às vezes, que constrói, mas deixa embaixo a ruína sendo demonstrada. Então, mal comparando, é o que a senhora está falando, precisa, de alguma maneira, a gente fazer essa conjugação de valores na hora de tocar. E a autodeclaração realmente parece ser complicada, porque você, até isso, como é que você ser um elemento, alguém externo, né? É complicado, né? Você tem todos os interesses em jogo e por isso mesmo, na hora de fazer uma autodeclaração, você não vai trazer suas vulnerabilidades naquela autodeclaração. É natural que isso aconteça. Não há que se esperar diferente, percebe? E ali vai estar sendo obscurecido ou não, né, ou não vai estar sendo visualizado elementos que nessa tríade de proteção constitucional, que são muito bem-vindas, que elas precisam estar ali de forma assegurada. Não posso deixar para quem tem os seus interesses máximos, que faça essa análise e que faça essa manifestação. Olha, não, aqui tem um elemento ambiental que precisa ser tremendamente protegido, mas eu vou cuidar de tudo, fique tranquilo. Talvez é isso que a gente às vezes escuta isso de uma forma também meio, vamos dizer assim, genérica, né? Mas que o Brasil devia, nessa nova dinâmica do mundo e que não faz, realmente não faz mais, nem a própria China mais tem esse padrão de desenvolvimento a todo custo, né? Se a gente pensar, isso se foi, né? Essa época de passamos, derrubamos tudo que tem para fazer estrada, para fazer caminhos, fazer isso se foi. A gente vive uma outra fase e que de alguma forma, tá certo que estamos vivendo tempos estranhos hoje no geopoliticamente falando, mas havia um certo consenso de ter um respeito, de se valorizar a existência desse tipo de biomas que o Brasil tinha de uma forma que outros países não têm. Então, de certa maneira, o Brasil não deveria tratar de cuidar dessa riqueza e, de alguma maneira, explorar isso economicamente de uma forma que não fosse extrativista e destrutiva, dentro de uma nova visão, talvez algo nesse sentido, tentar achar esse caminho na visão estratégica que a senhora fala, que falta, né? É, exatamente. Então, assim, as riquezas naturais, que o Brasil é pleno, acho que nós estamos tão habituados a conviver com belezas naturais no país, que nós não damos o devido valor. Né, então é natural e acho que muitos de nós já fomos em algum lugar dentro do nosso país, em que encontramos algum estrangeiro ou lemos em alguma revista, alguma publicação, um estrangeiro que está lá perdido num canto do Brasil, maravilhado com o que ele está vendo, e que daí a gente vai prestar atenção e falar assim: "Nossa, tem estrangeiro lá, deve ser bom". Nós precisamos que um estrangeiro valide uma riqueza e uma beleza que está aqui para nós, né. Então assim, existe uma questão cultural, talvez ranço colonialista, né, de que sempre o que está lá fora é melhor do que nós mesmos, e eu acho que precisaria talvez haver campanhas, culturais, educacionais, dessa valorização, mas sem pieguismo, Sem quer dizer, pieguismo, eu sem acho que esse é o ponto. pieguismo, né. É olhar o valor. Vamos ser até de quer ser capitalista, o valor Não, econômico exatamente. disso. Então vamos falar do É turismo. isso. Em vez de falar de um turismo predatório, que é aquele segmento que vai para um local, massacra os comerciantes e prestadores de serviço local, né, traz ali não sei quantos milhares de turistas de forma excessiva, aquele lugar degrada, porque vai estar sujo, o município não dá conta de fazer gestão de resíduos, de efluentes, aquilo cresce de maneira insustentável, aí a hora que a empresa vê que aquilo não está dando o dinheiro que quer, acha um outro paraíso tropical e vai lá e faz o mesmo processo, deixando rastros de destruição pelo país. Está pleno dessa situação no nosso litoral brasileiro. Não, vamos investir no turismo? No turismo responsável. Vamos olhar quem são as comunidades, os comerciantes locais, não é? Valorizá-los, colocar na escala de atendimento. Vamos fazer treinamento, não é, para isso, para que ele possa saber fazer a cobrança de maneira adequada, não é? As equações de proteção, ter as várias escalas de turismo, né. Então, eu acho que a gente tem um caminho para fazer, importante, a larga escala, e não só exemplos, né. Então a gente tem exemplos lindos, mas que ficam no exemplo. Nós precisamos
espraiar isso pelo território. Exato, e você vê que isso não é um problema só nosso. Eu falo até por uma experiência pessoal. Eu tive em Atacama em 2010. Estava lá em 2010 e no salar de Atacama tinha muito flamingo na época. E o pessoal falava: olha, estamos vendo um problema, porque tem a extração de lítio, aqui o salar é rico, a região do salar, e se usa algum elemento químico nessa produção, na extração do lítio, que acabava não deixando que os camarõezinhos, que são alimentos dos flamingos, se reproduzissem. Então eles estavam falando: olha, estamos com um problema de um não ter alimento pro Flamengo, e 2 que o Flamengo só é rosa por conta desse camarão. A coloração rosa advém desse camarão. Enfim, e eles estavam falando isso em 2010. Eu voltei para lá em 23. Infelizmente, a profecia se foi totalmente cumprida. Tinha meia dúzia de Flamengo e tudo branco. Antes você tinha uma Era um quantidade enorme, patrimônio, era um né? patrimônio. Era um E patrimônio você vê natural. acontecer, É, é é. impressionante. E estamos falando, o Chile, em tese, é sempre visto como um país exemplo aqui, né, na América Latina, né? E lá tem essa questão, realmente, é um país super dependente. Até acho que assim, eles têm até mais desculpa do que nós, porque ele é um país que é uma tripinha, super dependente realmente da extração de cobre, né? Não tem nem como tantos outros mesmo, a população pequena. Agora a Ma gente, com mas esse mas então capital todo, então, né? aí vamos falar de uma extração sustentável. Só para refletir, né, para poder avançar na nossa conversa aqui sobre esse exemplo que você trouxe. Será que não era viável pactuar com essa extração de lítio, não é? O estímulo da existência desses camarões, um pouco aqui ou ali, como foram feitas por outra escala as tartarugas marinhas no litoral ali da Praia do Forte, que foi um movimento que foi acontecendo, o projeto assim, não é? Será que não dava para ter feito isso e com equipes, que conhecem a natureza desses animais, trazer para um outro local do litoral, fazer alguns elementos de contenção para que não houvesse contaminações, degradação, e aquela dinâmica daquele bioma poder sobreexistir, talvez com um lugar um pouco mais ajustado? Eu fico refletindo sobre isso, se é tudo ou nada. Eu não sou do tudo ou nada. Eu acho que quando a conversa entra, né, na polarização, ela não está no bom lugar. Exato. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que mesmo eu concordo que o Chile poderia ter feito diferente, só que eu acho que nós temos menos desculpa ainda, porque nós temos tanta riqueza, seja nesse tamanho de população, tamanho de território, diversidade ambiental que nós não temos desculpa para não fazer de um jeito comedido, controlado e que possa, de certa forma, conjugar todos esses interesses que Concordo estão na mesa, né? plenamente, concordo plenamente. Tanta riqueza cultural, natural, alimentar, assim, é um país de diversidade alimentar, que é um negócio estupendo, né. E as caras e os rostos, as músicas. Eu sou uma encantada com os diversos ritmos do Brasil, assim, todos eles me encantam. Eu me divirto um pouco mais ou um pouco menos com alguns, mas a curiosidade de entender aqueles ritmos que acontecem pelo Brasil afora, isso só demonstra quanta riqueza a gente pode trazer com turismo sustentável, né, com geração de renda para esses locais. Então, assim, eu acho que a gente só teria uma política de ganha-ganha se isso fosse efetivamente estruturado dentro de planejamento estratégico. Exatamente, acho que é por aí, né? Eu aqui acho que a gente falou bastante de vários temas. Aqui eu gostaria, assim, encaminhando um pouquinho para o nosso fim de bate-papo, só fazer uma pivotada. A senhora até já pincelou, mas que eu acho muito importante aí pela sua atuação no mundo associativo. A senhora tem uma participação na OAB em várias frentes, histórica, e nós aqui na ASP estamos nesse mesmo braço, sempre trabalhando aqui pelo associativismo, buscando trazer gente nova, trazer a juventude aqui. Fizemos parceria com a UBR recente, até para que a ASP possa receber. O podcast nada mais é do que uma tentativa de ser mais um canal aí de comunicação, transmissão de conhecimento. E a gente, às vezes, assim, sem querer parecer que aquela história, no nosso tempo, né? Fala que não é uma crítica, mas muitas vezes por essa nova
dinâmica de comunicação, as pessoas mais jovens acham que conseguem resolver as coisas sozinhas, né. Então, por exemplo, eu pego, tem uma falsa sensação que você solta uma frase no Twitter, com o intuito de lacrar, como se fala hoje, está tudo resolvido, né. E que na verdade a gente vê como que as coisas se resolvem de verdade, quando a gente quer mexer, com a sociedade, com fazer grandes movimentos, a gente precisa de movimentos coordenados, com bastante gente, e aí a ideia do associativismo, né, até eu brinco, às vezes eu costumo brincar aqui que a gente se fala muito em reduzir o tamanho do Estado, mas eu acho que a gente também podia falar mais em aumentar o tamanho da sociedade civil, né, da nossa atuação na sociedade civil. Então, pediria um pouco aqui uma pincelada, umas palavras falando para o jovem, o incentivo ao associativismo e a sua história, obviamente, nessa área, né. Tá, eu vou começar então pela história, no sentido de que ela vai ser a mais rápida possível, que eu acho que vale a pena investir, falar um pouco, para a jovem advocacia dentro do ambiente de associativismo. Eu recém-formada já fui para a OAB, fiquei uns 3, 4 anos, depois passou um tempo, voltei mais 6 anos, e agora já estou há 7 anos novamente nessa fase. 2 mandatos como conselheira federal, agora diretora da escola superior, e entre esses meios de tempo, também pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, fui presidente 2 vezes, e sempre me associando, né. Então esse é um movimento que para mim é muito natural estar junto com os colegas, e tentar perceber, não é, onde estão as conversas, onde estão as preocupações, não é, e poder fazer trocas valiosas que vão muito além de livros, artigos ou determinados programas, que são trocas interpessoais riquíssimas, né, e são networkings, como se fala, e que você consolida também não só a sua presença, mas o seu pensar, o seu posicionamento. Então é uma troca de ganho também para quem está envolvido com isso, porque são pessoas que, bom, olha, essa pessoa é de boa convivência, ela fala umas coisas interessantes, já vi que ela acontece aqui, acontece ali. Então, assim, eu acho que o estímulo para a jovem advocacia e um alerta também, que eu tenho percebido, principalmente por causa da IA, principalmente por causa das mídias, e no Conselho Federal a gente viu vários problemas. Hã, a jovem advocacia tem a facilidade geracional de acesso à IA e às plataformas digitais, coisa que não acontecem com os profissionais já com mais idade. E me incluo. Eu preciso estudar para entender, né. Os meus filhos Saber o é que é um prompt, intuitivo, o né. que é prompt, né, Exatamente, assim, vamos eu começar sou por da aí. época que existia manual, Uhum. né, que não sei se você se Não, deu conta que não do existe manual, guia do né, carro, para você né. o mapa com o guia, Se né, você fala para a juventude: "Manual, hã?" Porque lista já telefônica. porque tudo já, é intuitivo para essa moçada. Enfim, então para a jovem advocacia, que não precisa do manual para fazer essas interações e para há um perigo muito grande de lacração e de achar que as coisas acontecem para você ser um advogado, uma advogada de sucesso, que você vai assistir aquele curso que é 10 vezes de não sei o quê, e que você vai fazer seu primeiro 1.000.000 no primeiro ano. Você pode até fazer, desejo que faça, muito sucesso para você. Mas o que eu quero dizer é que precisa de um certo conteúdo, porque senão vai aparecer um tribunal de ética na tua porta. Vai aparecer um cliente absolutamente frustrado, porque a vida real não cabe em aulinhas de Instagram, de TikTok, de não sei aonde que a pessoa busca. A vida real é muito complexa e ela é inesperada. Então, eu acho que o ambiente de associativismo pode fazer justamente esse cruzamento geracional e esta troca. Então, jovem advocacia, abram os ouvidos para estar para além da sua própria geração, para você poder ofertar também a sua troca, para você também levar o seu ponto de vista a respeito do momento atual, mas ouvir para quem já sabe, a respeito, das agruras de uma advocacia, de uma relação com o cliente, das causas que não terminam nunca, ou das causas que tem um inesperado que você não tinha a Uma menor ideia e que reviravolta. não estava naquele roteiro, né. A vida não é um prompt. O prompt é uma foto.
Mas a vida não é de fotos, ela registra um momento, mas a vida é muito mais do que um roteiro pré-determinado. E a advocacia, né, Leonardo, bem sabemos, não tem roteiro. Não tem, nenhum, nenhum. E Não há alguém nesta vida que vá me dizer que passou pela advocacia, que está lá há 20, 30, 40 anos e disse: "Nossa, eu sabia que isso ia acontecer". nunca, nunca, tudo. E eu acho que eu costumo sempre falar para advogados mais jovens, acho que assim, eh, que a advocacia não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, né. E o que a gente precisa carregar durante essa corrida, acima de tudo, é a nossa reputação, né. Então porque advogado sem reputação não vai chegar no final dessa maratona, ele cai no meio do caminho, não tem jeito. Então, Exatamente, dormir toda noite de é forma tranquila, com as decisões que tomou, você pode dormir com incertezas, com dúvidas, mas sabendo que no dia seguinte você vai atrás daquela informação, do colega, ouvir outros casos, se informar, participar de eventos, prestar atenção. Hoje o acesso à informação é muito grande, então assim, escolha boas fontes, exato, hoje a gente bons a grande colegas. questão é achar as informações E corretas, tudo né, com autoria, filtro. hein, eu já ensinava para os alunos. É, Quando não vem o nome do autor, e você vai procurar e a fonte é aquela, duvide. é. Duvide inclusive do que a IA te entrega, porque a Pô, gente já não, com sabe. certeza, Nós hoje temos isso é advogados e advogadas já com processo no Tribunal de Ética, a pedido do Poder Judiciário, porque entregaram petições com, jurisprudências inexistentes. Então, quando você entrega uma petição feita pela IA e não checa as informações que a IA está te trazendo, você tá assumindo correr grandes riscos. isso os juízes também, né, porque também já pegaram os Não, juízes fazendo, né, mas nós agora estamos falando aqui ainda essencialmente para classe, claro, mas advocacia. é que agora é um novo, a gente precisa Não, tem saber usar, ele é é, uma ferramenta de extrema sim. capacidade para ajudar na produtividade, no trabalho, mas temos que lembrar que Quem está na nós ponta somos somos nós, nós, né, então né. isso é muito Com importante. certeza, com certeza. Doutora Daniela, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria. Toda a parte que tratamos aí da, do direito em si foi ótima, mas o fecho também é muito importante, Sim, porque com certeza, acho que Leonardo. essa é um pouco a nossa função também, como que já está um pouquinho de tempo aí É, na carreira, né? com certeza. É Foi uma isso. alegria esse bate-papo, foi muito instrutivo e para mim é uma alegria estar aqui na ASP com vocês. É a minha casa também. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos.